Bom, recapitulando o que fizemos até agora, nós estamos aqui na etapa de configuração do nosso servidor Linux e aqui nós já fizemos atualização de pacotes, demonstrei aqui as boas práticas para que você não venha ter problemas como quebra de aplicação, né, em produção. Na última aula eu mostrei aqui como instalar e configurar o nosso servidor SSH e também configurações essenciais, né, do nosso UFW, né, o nosso servidor, o nosso firewall simplificado, né, alguns ajustes essenciais para proteger de maneira bem simples, né, bem básica o nosso servidor, né, para que ele não fique exposto. Lembrando que foi básico e demonstrei, né, deixei também links lá para que você possa explorar e aumentar a eficiência e a segurança do seu servidor. E nessa aula de hoje nós vamos aprender como configurar o IP fixo, né, do nosso servidor. Imagina você aí tem um servidor que tem um endereço, quando você reinicia ele pega outro endereço, outro, né? E isso a nível de produção não é legal, né? A gente vai ter problemas aí com aplicações e outros serviços. Então, para isso é importante que a gente configure o nosso servidor com um IP fixo. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta novamente. Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Daniel. Eu estou criando essa série de vídeos sobre como montar um servidor Linux, né? Você vai aprender a montar o seu primeiro servidor Linux na prática, né? Um conteúdo voltado para o completo iniciante na área de TI. Todos os links, né, o material utilizado aqui nessa aula, né, o repositório do projeto e também um grupo que eu criei lá no Telegram para a gente discutir, né, tirar dúvidas, todos esses links vão estar na descrição aqui deste vídeo. Então, sem muitas palavras, né, vamos logo lá para o nosso computador, vou deixar somente a tela aqui, né, para a gente começar a brincar aqui com o nosso servidor, tá? Bom, já estou com o nosso servidor aqui ligado, né? Já fiz o login. Repito, se você não sabe nada do que eu estou falando aqui, clique no link da descrição para que você possa assistir a playlist completa, né, das aulas que foram gravadas até aqui, tá? Então, antes de mais nada, eu vou conectar através do nosso PuTTY, né, o nosso SSH, no nosso servidor para poder facilitar a nossa manutenção e o dia a dia, né? O seu dia a dia como administrador de sistemas ou desenvolvedor, ou engenheiro de software, DevOps, qualquer que seja a sua área, né, que trabalhe com Linux, o seu trabalho no dia a dia vai ser sempre feito de maneira remota, tá? Aqui a gente está usando um ambiente controlado, então se acontecer algum problema, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é em produção. E é justamente por isso que eu preciso lhe passar aqui as boas práticas para que você possa configurar, neste caso aqui, o seu endereço de rede fixo, né, de maneira eficiente. Bom, então vamos começar. Deixa eu aproximar aqui a tela. Antes de mais nada, é necessário saber qual é o endereço da nossa interface. Então, para isso, eu vou digitar aqui IPA, vou dar Enter. E observe aqui que o nosso endereço, né, o nosso endereço aqui, ó, é 192.168.0.35. Na última aula, esse endereço ele estava 34 aqui, tá? É até interessante isso acontecer, porque ele já casa direto com o que eu acabei de falar, desse lance de toda vez que reiniciar o servidor, ele trocar o endereço, né? É óbvio que ele trocou aqui, porque eu parei para fazer testes antes de gravar essa aula, né? Aqui é a vida real mesmo, tá certo? Então, o nosso endereço é esse aqui. Outra coisa que a gente precisa ter atenção também, ó, é que a interface ela está identificada aqui, ó, como ENP0S3. A gente precisa ter atenção a isso aqui, porque quando a gente for configurar, se a gente errar essa interface aqui, de acordo com o método que eu vou demonstrar aqui, a sua conexão cai, né? Você perde acesso a ele, e se você estiver conectado remoto, aí você estiver aqui, estiver numa instância da Amazon, Azure, seja lá qual for, caiu a conexão, já era, e você vai precisar aí entrar em contato com o suporte ou usar outros recursos para poder restabelecer a conexão. Então, atenção com isso aqui, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, eu vou usar aqui o nosso cliente de SSH, que é o PuTTY, e vou aqui com o endereço, né, que a gente já sabe qual é, 192.168.0.35. E a porta é a 221, tá? Se você não sabe por que essa porta 221, volte uma aula. E vou clicar aqui em Open. Ele vai pedir aqui o meu usuário, eu vou dar Enter, vou digitar a minha senha super poderosa
Enter novamente. Ok, já estou conectado no meu servidor. Eu vou minimizar aqui, tá? Pronto. Aqui também. E vou voltar aqui para o nosso cliente aqui, tá certo? Bom, eu vou limpar a tela com o comando Clear, ok? Ou simplesmente segurando o botão Ctrl, a tecla Ctrl e depois L para limpar a nossa tela, tá certo? Bom, antes de continuar, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Beleza, a ferramenta que a gente vai usar aqui, galera, é o Netplan, tá? Netplan, que é um recurso, vamos dizer assim, nessas distribuições mais modernas, né, que auxilia na configuração da interface de rede. Eu já deixei na página aqui correta. Esse link vai estar no nosso material de apoio, lá no nosso PDF, mas eu sugiro que você entre nessa página e explore essa página, clicando nas opções que tem aqui, ó, porque este material, este site aqui é ouro, tá certo? A página aqui do projeto é ouro, você vai encontrar muita coisa aqui mesmo, tá certo? Eu estou lhe dando esses caminhos aí porque eu já vi muito vídeo na internet, né, de vários ditos especialistas, né, que vai lá, começa a digitar, não, você vai digitar isso, digitar aquilo. Você não vai fazer nada disso, você não precisa fazer nada disso. Você vai fazer isso que eu estou lhe mostrando aqui na prática. No nosso caso, nós vamos usar aqui esta opção, How to configure, ou melhor, como configurar um IP estático, né, um endereço estático na interface de rede, tá certo? E o que a gente vai fazer aqui neste caso é usar esta configuração aqui, ó, tá? Então eu já vou copiar aqui, ó, vou copiar, e aí eu vou voltar lá para o nosso PuTTY e vou no arquivo de configuração para poder setar esse endereço. É nesse momento que a gente precisa de atenção. Então, bora lá. Ok, já estou aqui de volta. E aí eu vou no arquivo de configuração, né, de rede do Netplan para poder configurar o nosso endereço. Mas antes, por boa prática, eu vou criar um backup desse arquivo, porque caso venha acontecer algum problema, basta eu restaurar esse arquivo. Observe que eu sempre faço isso, né? Eu espero que você também faça também, né, por boa prática e por segurança. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar sudo, eu vou usar aqui o nosso editor de texto, é o Vim, mas se você quiser usar o Nano, não tem problema, mas eu sugiro e recomendo que você use o Vim, barra etc, ok? Eu apertei o tab aqui, ó, etc. Vou usar aqui, ó, netplan, tá? Posso digitar um netplan, ou simplesmente netp, né? Tab, e vou apertar tab novamente, e ele já vai aqui, ó, listar o nosso arquivo que está dentro aqui do Netplan, tá certo? Dentro do Netplan. Então, quando eu aperto o Tab, ele vai listar todos os arquivos que estão aqui. Então, arquivo 50, cloud, init.yml. A gente lê isso aqui como YAML, ok? Só que antes de mexer nele, eu vou criar a cópia desse arquivo. Como? Eu vou fazer o seguinte, sudo cp, eu vou apertar a tecla END para ir logo lá para o final, ao invés de apertar a seta aqui, ó. Olha só, END. Eu vou de novo aqui, ó, etc netplan, e aí, ó, tab novamente, e aqui, ó, onde tem YAML, vou colocar ponto .cp, ou seja, é uma cópia, tá certo? Pode ser CP, backup, o que você quiser. Eu costumo usar CP. Prontinho. Vou digitar aqui o meu usuário e senha, ou somente a minha senha poderosa, e a cópia já foi feita. Agora eu posso mexer aqui direto no nosso arquivo netplan. Bora lá. Sudo vim etc netplan 50 cloud init.yml e vou dar enter. Prontinho. Então já tem o arquivo de configuração aqui aberto. Ele tem algumas diretivas, né, aqui dentro. Ele está dizendo que está usando network D, né, que é o arquivo que gerencia a rede em servidores Linux sem interface. Quando a gente usa o sistema Linux desktop, né, com o gerenciador de janelas, né, então a gente tem um Network Manager. Ele é mais amigável. Mas a gente está trabalhando com servidores, né? Ele está dizendo qual é a versão, ele está dizendo aqui que está usando a internet, né, que é a interface de rede. Aqui ele está identificando a interface, aquele mesmo que a gente viu lá na configuração, né? Então, é aqui que a gente precisa ter atenção. E aqui ele está dizendo que está usando o DHCP4, na sua versão 4, né? Ele está aqui true, porque ele está dizendo que está pegando aquele endereço por DHCP.
É por isso que toda vez que a gente reinicia o servidor, ele troca de endereço. E não é isso que a gente quer. A gente precisa aqui configurar um endereço fixo e é isso que a gente vai fazer agora aqui. Então, eu vou deletar esse arquivo, deletar essas linhas aqui da seguinte forma. Do jeito que está aqui, eu vou apertar D 2 vezes. Eu vou apagar tudo. Ó. DD, ó. Vou apagar tudo. Pronto, apaguei tudo. Aí agora, com o botão direito, mas antes eu vou apertar aqui, ó, I, certo? O Vim, né, para editar. E aqui dentro eu vou clicar no botão direito do mouse. Prontinho. Então ele já colou lá, né, a nossa configuração de rede. Esse arquivo ele é grande, tá? Você pode ajustar um monte de coisa aqui, DNS, gateway, um monte de coisa. Basta que você leia aquela documentação lá, como eu disse, né? Você vai aprender muita coisa lá. E aí agora eu vou fazer as alterações. E eu chamo a atenção exatamente aqui para essa linha. Ó. Observe que ele está alterado aqui. Ele está dizendo que é NP3S0, quando na verdade é NP0S3. Se você salvar esse arquivo do jeito que está, você perde a conexão. Por quê? Porque o nome da interface de rede aqui, ó, estava alterado. Então a atenção aqui é essa. Então agora eu vou colocar o endereço que eu quero. Vou colocar aqui, ó, 192.168.0.35. Apenas isso por enquanto. Básico isso aqui, tá? Para mais configurações, olhe lá na documentação. Agora eu vou salvar o arquivo, apertando o botão ESC, ok. Shift, W, para escrever no arquivo, tá? W, e Q, e vou dar Enter para ele salvar e sair. Maravilha! Agora eu preciso salvar essas configurações, né? Para que elas façam efeitos. Se o arquivo estivesse incorreto, na hora de salvar aqui você perdia a conexão. Mas não é o nosso caso aqui. Então, eu vou fazer agora sudo netplan apply e vou dar Enter. Apply. Pronto. E vou dar Enter. Prontinho. Interface de rede configurada, né? Vamos conferir então? Então, ó, IPA, ok? Ele vai mostrar aqui a nossa interface. Está aqui, certo? 35, ok? Acostume-se sempre a olhar essa tela desse jeito aqui, tá, pessoal? Você tem ferramentas que podem facilitar, mas atalhos, nesse momento, eu não considero legal, entendeu? Porque nem sempre você vai encontrar um ambiente favorável para o que você precisa. Então, acostume-se a enxergar dessa forma. Tem servidores aí, por exemplo, onde o Docker está instalado, né? Que essas configurações aqui são gigantescas, né? E aparece um monte de interface aqui. Então, acostume-se a encontrar a sua interface de rede. Eu sei aqui, né? Porque ele já está indicando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Já está indicando que essa interface é o endereço que a gente configurou, ok? Então, a partir de agora, se eu aqui reiniciar o servidor, ele vai manter esse endereço aqui, sem problema nenhum. Sem isso, com certeza, ele ia alterar esse endereço. Então, é somente isso que a gente precisa fazer para poder ter a nossa conexão, né? Não ter problemas com a nossa conexão remota. Então, nosso servidor ele já está com o endereço fixo configurado aqui de maneira muito fácil, né? Muito simples, né? Muito prática mesmo, tá certo? Bom, essa aula eu tenho certeza que não foi tão longa como as outras, tá? Mas é como eu digo aqui, eu não saio apenas digitando aqui, dizendo para você executar as coisas aqui de maneira desordenada, mas eu demonstro mesmo nas práticas do meu dia a dia como desenvolvedor de software, né? Onde a gente cria aplicações dentro de ambientes como esse aqui, a gente precisa ter esses ajustes. Tem muita coisa mesmo que é necessário ser feita, mas o que eu preciso é que você entenda o ponto de partida. É por isso que eu mostro aqui documentos, né? As anotações, por exemplo, as boas práticas, é a forma que eu converso com os meus assistentes, né? Que estão dando lá os primeiros passos nesse ambiente, desenvolvimento de software e infraestrutura, de modo que eles realmente entendam o que estão fazendo, porque não adianta você conhecer um monte de ferramenta, né? Saber ferramenta X, ferramentas Y, sendo que na hora de resolver um problema você não sabe de onde partiu. E é por isso que eu estou dando aqui essa base fundamental para você, tá certo? Então, repito mais uma vez, vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Faça parte lá do grupo do Telegram, realmente agora o Telegram eu estou me encontrando lá para poder interagir com a rapaziada. Execute essas tarefas aí no seu servidor também.
pega lá o material de apoio, se tiver alguma coisa que precisa corrigir, pode falar lá no grupo que a gente ajeita. Até a próxima, espero que tenham gostado. Continue sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. Muito obrigado pela paciência, audiência e fui.